Você aí, sabe como adaptar um projeto a um terreno como esse? E esse aqui? Não? Então presta atenção. Hoje eu vou te ensinar como encaixar o seu projeto na topografia do jeito certo. Então, gente, vocês já viram aqueles projetos maravilhosos que se adequam ao terreno, que integram a natureza, né? E aí você olha assim, aquele terreno acidentado, a edificação foi bem encaixada ali, teve que fazer às vezes um mudo de arrimo, um corte, um aterro. E aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como é que faz isso no projeto? Como que eu vou representar essa movimentação de terra, por exemplo, no projeto? Hoje é isso que eu vou ensinar para vocês. Como que vocês vão fazer essa adaptação do seu projeto ao terreno, à topografia do seu terreno. Hoje a gente vai utilizar o CAD e aí a gente vai utilizar esse projeto aqui, é um projeto fictício que eu criei. Basicamente esses são os 4 desenhos que a gente precisa, que é a planta baixa, os 2 cortes e a planta de altimetria e perfis. Essa planta, geralmente quem disponibiliza ela é o topógrafo. Então, assim, o topógrafo vai lá no terreno, vai fazer as medidas dele, porque assim, tendo movimentação de terra, a gente precisa de um profissional qualificado, né? Ele vai fazer o levantamento dele e vai te entregar uma planta semelhante a esta. E aí depende de cada topógrafo, né? Mas em linhas gerais, a gente precisa de pelo menos uma semelhante a esta, que mostre a delimitação do terreno, a localização da calçada e 2 perfis do terreno. Aqui no caso, os perfis B, C, F e E correspondem à delimitação do terreno. Esse perfil AD é basicamente o nível da calçada, né? São os níveis da calçada. Aqui o terreno ele tem 10 de largura e 16 de profundidade. E a gente tem 2 perfis aqui, o perfil transversal e o perfil longitudinal. Então, o que a gente vai precisar saber em relação a isso? A gente já tem, por exemplo, no perfil transversal, a gente tem o perfil do fundo do terreno. Porque aqui, ó, considerando que a calçada está aqui, aqui é o início do terreno e aqui é o fundo, né? Então, aqui nós temos o BE, os 2 pontos, BE é a testada e aqui o CF é o fundo do terreno. Aqui a gente já tem esse perfil e aí a gente precisa desses perfis também, do perfil do ponto BE e dos pontos AD. A gente vai traçar ele. Aqui a gente tem os pontos A, B e C, que equivale a esse perfil, e a gente precisa desse perfil aqui, D, E, F. Nós vamos traçar eles também. Então, assim, a gente vai utilizar os perfis que a gente tem e os que a gente não tem traçado, a gente vai traçar. Basicamente, o que a gente precisa saber? Por que a gente vai precisar dessa planta? Porque a gente vai analisar os cortes, nós vamos fazer a análise dos cortes para a gente saber como é que vai ser a movimentação de terra nesse terreno. Então, o objetivo geral desse vídeo, dessa aula, a gente precisa saber como que será o perfil na linha de corte. Igual, o corte está passando aqui nesse ponto, na edificação e no terreno. Nesse ponto aqui, nessa linha, como que vai ser o perfil aqui? E aqui a mesma coisa, nesse ponto, nessa linha, como que vai ser? Porque aí, a partir disso, nós vamos saber certinho como a gente vai colocar a linha de perfil natural do terreno e vai saber onde vai precisar de fazer corte e onde vai precisar de fazer aterro. Eu vou, no decorrer da aula, eu vou explicando certinho, vou fazendo até vocês conseguirem pegar um pouquinho, a gente consegue entender melhor. E aí a primeira coisa que a gente tem que observar são as escalas. Aqui, tanto o corte quanto a planta, todos os cortes quanto a planta, eles estão na mesma escala. E a gente precisa que essa planta de altimetria esteja na mesma escala dos cortes. Porque a gente precisa analisar os cortes para poder fazer a nossa movimentação de terra dentro dessa planta. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a nossa planta de altimetria, ela vem geralmente na escala de 1 para 200. O nosso corte está na 1 para 50. Essa escala da planta, dessa planta de altimetria, ela é 4 vezes menor do que o corte. Na verdade, o desenho, né? Quando você for
Quando a gente escala o desenho, a gente vê que essa planta é 4 vezes menor do que o desenho do corte. Para a gente ampliar ela, a gente tem que multiplicar por 4 para ela ficar com a mesma escala que o corte. Ou seja, nós vamos aumentar ela 4 vezes para ela ficar na mesma escala do corte. Ou seja, ela vai ficar com a escala de 1 para 50. Como que nós vamos fazer? Você vai selecionar, copia, pode arrastar mais para cá para não atrapalhar o desenho. Seleciona a planta. A gente vai dar o comando Scale. Seleciona um ponto de referência, qualquer ponto que você quiser. E aperta, digita 4, porque é o fator de escala que a gente precisa. Dá Enter, ok. A gente já está com a escala que a gente precisa, que é a escala de 1 para 50. Você pode comparar essa planta com a planta baixa para saber se as escalas estão iguais. Para isso, você pode transformar essa planta aqui em um bloco. Você seleciona a planta, digita B, que é de bloco, né? Para ativar o comando de bloco. Pode colocar qualquer nome, qualquer letra. Vou colocar a letra L só para poder representar mesmo. Beleza, criou o bloco. Agora vamos movimentar essa planta para ela ficar em cima da nossa planta que a gente precisa. Lógico, pegando sempre o mesmo ponto de referência, ó, que é eu peguei no caso essa extremidade do terreno aqui. Então, eu coloquei ela certinho na mesma extremidade, ó, e fechou. Tá tudo do mesmo tamanho. Os pontos do terreno tá igualzinho, os pontos da calçada também. Então, ficou certinho. Agora, você vai movimentar essa planta pra cá. E aí, a gente vai começar a analisar. Primeiro, você pode explodir para voltar a ser um desenho normal, né? Para não ser bloco mais. A gente consegue editar tudo certinho. E aí, a gente precisa que essas linhas de corte, a gente represente elas aqui. Então, a gente só vai simplesmente copiar, já que está tudo na mesma escala, é mais fácil a gente apenas copiar e posicionar essas linhas de corte para cá. Ok. Essa linha aqui, inclusive, essa linha desse corte aqui, por enquanto, a gente não vai usar. Então, vamos analisar primeiro o perfil transversal. O perfil transversal, ele está nesse sentido aqui. E aí, a gente vai analisar qual a linha de corte que vai cortar esse perfil. No caso, é essa linha aqui. Então, se a gente estender, ela vai cortar. Essa linha aqui do corte, essa linha do corte AA, não vai fazer diferença para nós nesse momento. A gente vai utilizar ela no perfil longitudinal. Então, por enquanto, nós vamos usar só a transversal mesmo. O que a gente vai fazer? A gente tem que analisar como que essa linha de corte está se comportando nesse perfil. Então, eu preciso saber, nesse ponto aqui, por exemplo, se a gente estender aqui, ó, suponhamos que a gente estenda. Nesse ponto aqui, que essa linha de corte está passando o perfil, qual que é o nível daqui? É isso que a gente precisa saber, basicamente. O que a gente vai fazer? Para isso, a gente precisa de se basear em um ponto de referência para a gente conseguir saber e fazer esse cálculo das alturas e, no final das contas, saber aonde que o terreno está passando, né? Onde que o perfil está passando dentro do terreno. Eu escolhi o ponto B. Esse arquivo, eu vou deixar ele na descrição, o link na descrição para vocês baixarem, que aí vocês podem ir vendo o vídeo e ir fazendo o exercício. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar, pode entrar em contato, que aí eu ajudo vocês também. Então, eu criei essa camada de referência. E aí, como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar e usar o comando XL, que é o X-Line, o X-Line, na verdade. E aí, nesse caso aqui desse desenho, a gente vai utilizar ou horizontal ou vertical. Aqui no caso, como a gente precisa nesse sentido aqui, a gente vai utilizar o vertical. Tá vendo? Já criou umas linhas, são linhas infinitas, só pra gente utilizar de referência mesmo. E aí a gente vai posicionar delimitando o terreno que a gente precisa, né? Delimitando o sentido do perfil. Aqui a gente já tem esse perfil. Então, o que a gente vai fazer? Não vamos mexer nele, vamos só copiar ele e colar ele mais para baixo, mais para cá. Aqui, como é a mesma linha que está passando, na mesma direção, a gente pode fazer a mesma coisa. Pode estender a nossa linha certinho.
Só que aí, antes da gente ver qual que é o ponto, a gente precisa de saber o nosso ponto de referência, que vai ser o nosso ponto base. Esse ponto base é como se fosse o nosso ponto zero, porque é a partir dele que a gente vai saber quais são as outras alturas. E aí a gente vai analisar cada nível de acordo com esse ponto de referência. E aí a gente precisa posicionar, então, esse ponto B aqui no meu desenho. Aqui, todo o desenho, todos os desenhos aqui, tanto a planta quanto os cortes e essa planta de altimetria, está desenhado em centímetros. Se você tem costume de desenhar em metros, não tem problema, pode desenhar em metros também, não vai fazer diferença. O importante é você lembrar, quando você colocar as unidades aqui, né, no CAD, lembrar se está em centímetros ou se está em metros. No meu caso, como é em centímetros, então eu sei que a diferença de nível aqui entre o ponto B e o ponto C são 100 centímetros, ou seja, 1 metro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha de referência aqui no ponto C, só para seguir de ponto de partida. E aí, eu preciso colocar o ponto B. Então, eu vou subir 100 centímetros para cima, porque o ponto B é 100 centímetros maior do que o ponto C. Então, eu vou colocar 100, offset para cima. Você dá um comando offset para cima. E aí, eu posiciono o meu ponto B. Aqui, para ficar mais fácil, vamos tirar essas simbologias. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos criar uma linha de chamada aqui. Porque aí é até bom que você coloca certinho para ficar organizado. Porque aí, com o tempo, vai juntando muitas informações e aí, às vezes, vai ficando confuso. Então, eu prefiro fazer assim para chegar num ponto não ficar confuso. Aqui a gente pode até mudar aqui para camada certa. Ok. Aqui a gente tem o ponto B. O B é 915. E aí, eu sempre vou utilizar o B como referência. Então, eu vou colocar ele como verde, porque aí eu tenho essa referência. Até a linha em relação a ele, eu vou colocar como verde para ela destacar. Essa do ponto C a gente pode excluir, porque a gente não vai precisar. O que a gente precisa saber, então? A gente precisa saber a distância entre essa interseção do corte aqui, da linha de corte com o perfil, e o meu ponto que eu escolhi. Então, como nós vamos fazer? A gente vai tirar a distância entre a linha verde e essa linha do perfil aqui, que é o ponto de interseção entre o perfil. Você vem, pega uma cota e tira essa distância. Pronto, 58 centímetros. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é o valor desse nível, né? Aqui é 815, o início do perfil, o final do perfil é 927. E qual que é o valor daqui? Você simplesmente vai pegar a calculadora e, como a gente está subindo, o perfil está subindo, a gente vai somar 815 com 58, 873. Então, você já pode vir aqui também, ó, e colocar que aqui é 873. Pode mudar para poder destacar. Ok, certinho. Então, a gente já sabe que esse ponto aqui, ó, que é o mesmo, que é esse ponto aqui, ele é o nível 873. A gente pode até colocar aqui de uma vez. É o nível 873. Agora, a gente precisa desses dois pontos aqui. Qual que é o nível desse ponto aqui e qual que é o nível desse ponto. Então, a gente não tem o perfil traçado, então nós vamos traçar. Como a gente sempre vai pegar o B como referência, vamos copiar a linha aqui com o ponto, né? Vamos passar ela aqui para baixo. Aqui, vou até refazer, você sempre deixa um orto ligado nesse caso para poder ficar alinhado. Porque tá vendo? Aí você pode movimentar e ele sempre vai estar alinhado. Porque aqui tem que estar tudo sempre alinhadinho, porque senão no final vai dar errado. Ok, então eu tenho que o ponto B é o 915, eu preciso traçar o ponto E. O ponto E é 938. Então, vamos lá. 938 menos 915, 23 centímetros. Aqui, o ponto E, então, é 23 centímetros acima do ponto B. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Offset
de 23 centímetros para cima. Pode pegar e já traçar a sua linha de perfil. Essa linha aqui a gente pode apagar, deixa a linha do ponto B. E aqui eu tenho o ponto E, que é 938, que é exatamente nesse ponto aqui. Ok, agora eu preciso de traçar o perfil da calçada. Aqui tá mais intuitivo, né? Eu sei que a diferença entre o B e o A é 15 centímetros. Então, eu vou dar um offset para baixo, porque o A é 15 centímetros abaixo do B. Aqui, vamos mudar essa cor aqui, pra gente não confundir. Vou pôr qualquer cor aqui, vamos pôr esse laranja. E aí, eu já coloco que esse ponto é o A. Certinho. Então, eu vou traçar o D. O D, em relação ao A, é 25 centímetros acima. Então, agora, eu vou dar um offset de 25 para cima, partindo do A, que é a linha laranja. Por isso que eu mudei ela de cor, pra gente não confundir. Então, quando a gente for traçar, a gente já pode traçar. Você vai pegar as extremidades da linha laranja e da sua linha de referência. Pode apagar essas duas linhas. Aqui a gente já coloca o D, que é 925. Ok. Certinho. Aí a gente precisa fazer a mesma coisa, essa mesma lógica aqui, dessa diferença do ponto B com a interseção do corte, a gente precisa fazer aqui também. Como é a mesma linha, é só estender a linha com o comando Extend. Pode estender até o final da outra linha, porque a gente precisa de saber tanto o início do terreno, que é o perfil BE, quanto da calçada, que é o perfil AD. E aí a gente sempre vai fazer o ponto onde a linha do corte está cortando o perfil e o ponto B. Por isso que eu destaquei o ponto B, que é o que a gente precisa. Então, em relação a esse perfil aqui, eu tenho essa distância desse ponto até aqui, que deu 9 centímetros. E em relação a esse perfil aqui, eu tenho a distância do ponto B ao perfil de baixo, que é 6 centímetros. Agora, a gente precisa descobrir qual que é o nível, né? Qual que é o nível nesse ponto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Você soma 915 mais 9, porque os dois perfis estão subindo. Então, os dois vão ser somados. Então, 915 mais 9, 924. Só a gente colocar aqui. 924. E aqui a mesma coisa. 900 mais 600, mais 6, 906. Certinho. Só mudar a cor. Ok. Agora, a gente tem esses três níveis. Aqui, esse nível de 924 equivale a esse ponto aqui. Opa, peraí. Deixa eu copiar ele aqui. Equivale a esse ponto aqui. E esse 906 equivale a esse ponto da calçada. Beleza. Agora eu já sei quais são os níveis onde passa a linha de corte. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses níveis e fazer um novo perfil para a gente encaixar lá no meu desenho. Aí que a gente vai saber exatamente a questão do corte do aterro. Para isso, a gente vai olhar novamente o ponto de interseção. Aqui, esses pontos estão interseccionando essas extremidades, né? Essas linhas, vão chamar elas aqui linhas horizontais. Então, a gente vai utilizar exatamente esse sentido para a gente conseguir traçar o perfil. Então, o nosso perfil vai ser traçado nesse sentido. Como que nós vamos fazer? Aqui a gente pode apagar essas linhas, pode apagar todas as linhas de referência. No momento, a gente não vai precisar delas. Se precisar, depois a gente traça de novo. Vamos copiar a planta e com as linhas de corte. Pode copiar. Passa aqui para o cantinho.
Essa linha aqui, vamos diminuir ela um pouquinho, porque não precisa dela estar nesse tamanho mais. Essa linha aqui, que é o do outro perfil, a gente pode tirar ela também, não tem problema. Então, a gente precisa traçar esse perfil. Para ficar mais fácil, eu prefiro traçar o perfil nesse sentido, como se fosse um sentido horizontal, que fica mais fácil da gente entender. Até mesmo porque o nosso corte, por exemplo, o corte BB, que é em relação a essa linha, ele também está no horizontal. Então, a gente já coloca tudo no mesmo sentido, para depois você só encaixar. Então, vamos rotacionar essa planta. Pode rotacionar ela para a direita, 90 graus. Beleza. Vamos pôr ela aqui. Ok, agora vamos traçar esse perfil relacionado a esses pontos. A gente vai pegar as linhas de referência, sempre se baseiam nas linhas de referências para poder fazer e ficar certinho, tudo alinhadinho. Aqui não esquece da calçada. É claro que assim, geralmente a gente utiliza calçado porque às vezes tiver alguma rampa, por questão de acesso. Mas é importante, né? Pelo menos, se acaso, por algum motivo, não tiver a linha da calçada, pelo menos a delimitação do terreno tem que ter. Aqui a gente vai pegar outra linha, pra gente começar o nosso desenho. E essa linha aqui, vamos colocar esse ponto aqui, que é o ponto inicial do nosso perfil. Então, ele é 873. Aqui, a gente analisando, a gente vai ver que o 924, ele é acima do 873, né? Então, vamos fazer a diferença aqui. 924 menos 873, 51 centímetros. Então, nesse sentido da esquerda para a direita, o perfil está subindo 51 centímetros. Então, a gente vai vir aqui, vai dar um offset de 51. A gente já achou o nosso ponto 924. É esse ponto. Pode traçar a sua linha de perfil. Ok, é assim que vai ser o perfil. Aqui a gente pode apagar essa linha aqui, desse ponto inicial, para a gente não confundir, porque agora a gente vai precisar só dessa de 924. Por quê? Porque a gente tem o 924 e a gente tem o nível da calçada, que é 906. Então, quanto que é a diferença entre os dois? 924 menos 906, 18 centímetros. Então, 906 é menor que 924, a gente vai descer. Offset de 18 centímetros para baixo. Beleza, aqui é uma calçada. Como as calçadas, né, por serem acesso, por serem passagem, elas têm que ser retas, né? Tipo assim, como as calçadas devem ser retas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o perfil dessa maneira aqui, ó. Porque é basicamente o quê? O terreno está começando aqui, então, do início do terreno para a calçada, a gente tem esse desnível, que é o valor de 906. É aqui. Essas linhas aqui você pode tirar. Vamos deixar essas linhas aqui. Beleza, é esse perfil, essa linha aqui que nós vamos encaixar lá no nosso corte. Essa linha aqui, que é o nosso perfil que a gente analisou, é o perfil, essa linha aqui, né, que é em relação a esse corte, que é o corte BB. Então, nós vamos vir no corte BB, copiar ele. Eu prefiro copiar para depois voltar para o desenho. Eu acho mais fácil. Vamos posicionar aqui e alinha o corte certinho nessas linhas de referência. Ó, deu tudo certinho, calçada, tudo ok, bateu certinho. Agora, a gente precisa encaixar essa linha aqui. E aí, você vai analisar os níveis dentro do seu desenho. A gente tem que o nível, por exemplo, esse nível aqui, que é o nível do fundo do terreno, ele é 915. E aqui, a gente tem o 873. Então, a gente vai fazer a mesma lógica. 915 menos 873, que é 42 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Traça uma linha de referência na horizontal, para começar como se fosse esse nível, a base. E aí a gente vai dar um offset de 42, né? Isso, um offset de 42 centímetros para baixo.
E aí aqui que vai ser o nosso ponto 873. Posso até colocar ele aqui, para ficar mais fácil, só para vocês entenderem, ó. Aqui que é o ponto 873. Vou indicar aqui, ó. Ok, aqui você vai copiar, então, toda essa linha. Copia ela e põe alinhado aqui. Pronto. Aí essas linhas de referência você pode apagar. Ó, tá vendo que deu tudo certinho? Às vezes dá uma diferençazinha porque depende do nível da calçada em relação à subida do terreno. Então, a nossa linha de corte vai ser assim. Aí, o que você pode fazer? Aqui tá ok. Quando você for passar pro seu desenho, você pode copiar essa linha novamente. Pode até juntar, você pode juntar ela. Você dá um comando J, que é o comando Join, Enter, e ela vai ficar uma linha só. Copia lá pro seu desenho. Pronto, é assim. É assim que você vai entregar o seu desenho. Aí você pode também dar uma ajeitada, né? A gente pode mudar a linha daqui para colocar para 01, pode pôr ela como tracejada. E aqui você escreve. Você pode escrever aqui perfil natural do terreno, que é referente a essa linha vermelha. Então, você ajeita ela aqui. Arruma bonitinho, para ela ficar bem alinhadinha, bem próxima à linha. E é isso aí, basicamente é isso, ó. Seu desenho tá pronto. E aí, o que você vai tirar de informação? Essa linha aqui, chega um ponto que ela intersecciona com a sua edificação, né? Com o nível, com o seu contrapiso aqui. Vai ser esse contrapiso que a gente vai dar como se fosse um ponto de partida. Suponhamos que é aqui. Vamos pôr mais ou menos aqui, né? Que é esse ponto. Então, a gente pode reparar que aqui, daqui, desse ponto da linha vermelha para cima até o seu contrapiso, vai ser um aterro que você precisa fazer. Porque o seu terreno está aqui e você precisa que o seu contrapiso comece nesse nível. Então, por exemplo, essa distância daqui até aqui, ó, vai ser o aterro que você vai precisar. É claro que assim, em metros cúbicos, né? Então, você tem que fazer a conta certinho. Mas, analisando só essa parte aqui, esse pedaço todo aqui, esse triângulo, vai ser o seu aterro. Aqui, a gente continuou subindo, mas a sua linha está acima do seu contrapiso. Então, a gente vai precisar de tirar a terra. Então, esse pedaço daqui até aqui, assim, ó, vai ser o pedaço que a gente vai precisar de tirar. Então, você vai ter que desaterrar. Então, essa parte aqui é o aterro e essa parte aqui é o corte, que é onde você vai ter que tirar a terra. Basicamente é isso. É isso que a pessoa que vai pegar o seu projeto, o engenheiro, enfim, quem for executar, vai fazer essa leitura. Bom, ok, certinho, a gente já fez o corte BB, a gente já fez o perfil transversal.